Dons ministeriais, continuação. Hoje iremos falar sobre outros dois dons ministeriais. Anteriormente falamos sobre o primeiro dom ministerial, citado por Paulo em Efésios 4:11, que são os apóstolos. Hoje quero falar com vocês sobre dois desses dons ministeriais, profetas e evangelistas. Os profetas receberam de Deus uma missão, um trabalho, lembrando que é um dom ministerial. Primeiramente, precisamos entender que alguém que profetiza não é necessariamente um profeta. Alguém pode ser usado por Deus como instrumento para profetizar, para falar algo que traga uma direção, um ensinamento, e até mesmo uma revelação de algo, né? Sobre o que está acontecendo, ou talvez o que aconteceu, e em algum momento até sobre algo que irá acontecer. Mas quando falamos aqui do profeta, falamos de alguém que tem um chamado com esta missão, de trazer entendimento e revelação das coisas de Deus. Normalmente o profeta trabalha num nível de espiritualidade diferenciado de outras pessoas, porque ele tem um entendimento de coisas que as pessoas naturalmente não têm. São palavras de revelação, são direção de Deus para alguma situação. O profeta pode ser usado com visão aberta, né? Ver o mundo espiritual, ver o que está acontecendo. Mas isso acontece com uma certa frequência. Para que serve um dom como o dom ministerial do profeta numa igreja? É porque ele vai trazer uma direção do Senhor para algumas situações que diz respeito ao ministério, à liderança, também à organização da igreja, né? Alertas sobre perigos, sobre algo que também não se deva fazer, ajuda a ponderar sobre as decisões, ou então mesmo quando Deus quer que algo seja feito. Aquilo não está na mente das pessoas, aquilo talvez não está no coração ainda do pastor, ou até mesmo da liderança organizada da igreja. Mas o profeta tem uma direção do que Deus quer fazer naquele momento. Então, Deus fala com ele e ele transmite essa mensagem e essa palavra para a liderança, para a direção. Temos que tomar cuidado com essa questão do profeta. O que temos visto ultimamente, muitas igrejas e muitas pessoas por aí, é que o profeta virou um consultor espiritual. As pessoas querem ir ao profeta para que ele revele alguma coisa, para que ele fale alguma coisa. Isso está errado. Isso não tem fundamento bíblico no Novo Testamento. Normalmente era o profeta que ia às pessoas e não as pessoas que iam ao profeta. Então, hoje em dia se tem muito disso. Isso não tem um fundamento bíblico no Novo Testamento. Você não vai achar isso. Porque quando Deus quer falar com alguém, ele envia o profeta, né? Ele envia alguém que tem esse dom para trazer revelação. No caso do ministério, o profeta, ele está ligado ao ensinamento, ele está ligado ao pastoreio, né? Dificilmente alguém vai ser profeta e somente profeta, né? E quando falamos de profetizar, falamos de declarar a palavra de Deus. Muitas vezes uma palavra profética está ligada a uma pregação ou a um ensinamento. Então, a gente criou aquele conceito que quando alguém vai profetizar, diz assim: eis meu servo que vos digo. Com aquela introdução. Não, às vezes pode ser uma palavra profética numa conversa, num ensinamento, numa pregação. Tudo isso faz parte do dom do profeta, né? Que nesse caso não é alguém usado de profecia, mas sim um profeta, alguém que foi chamado por Deus para ter essa revelação, essa direção do sobrenatural para edificação, para crescimento da obra de Deus. O outro dom ministerial é do evangelista.
Primeiramente, devemos entender que evangelizar é a missão da igreja, quer dizer, todos nós devemos compartilhar a nossa fé, contar o nosso testemunho para conduzir pessoas a Jesus. Agora existe o evangelista como um dom ministerial. Não é todo mundo que evangeliza que tem um dom de evangelista. Então é importante nós destacarmos que o evangelista ele tem uma missão. A vida dele é para evangelizar. Aonde ele vai, o que ele fala, o que ele faz, está ligado geralmente a conduzir pessoas a Cristo. Porque a palavra evangelista quer dizer aquele que tem a missão de levar o evangelho. E esse dom ministerial é um dom que traz avanço e crescimento para a igreja, porque o evangelista ele é um ganhador de almas. Isso está na sua natureza espiritual, isso é muito poderoso, isso é muito forte. E o evangelista, com o dom ministerial para o tal, ele geralmente tem dons que acompanham esse seu ministério. Estão ligados a esse dom, geralmente dons de cura, de libertação, de milagres. Por quê? Porque o evangelista muitas vezes alcança a atenção das pessoas através do sobrenatural. É assim que acontece no começo de um trabalho. Chega no local, começa um trabalho, cura, milagre, libertação. As pessoas vêm. Elas não vão se converter por causa dos milagres. Não tem essa ideia, porque ela é errada. Os milagres chamam a atenção. Trazem fé ao coração das pessoas, dizendo, olha, existe um Deus. Olha, alguém está curando, alguém está libertando. Mas é a pregação do evangelho. E isso consiste a maior força do evangelista, a pregação do evangelho. Então os sinais, os milagres, as maravilhas atraem atenção. Geram fé no coração das pessoas que existe algo grande, sobrenatural, existe um Deus. Quem é esse Deus? Aí a pregação vai trazer a revelação de quem é Deus. E vai levar as pessoas ao batismo, à conversão e a começarem a dar os seus primeiros passos no ministério, na vida cristã. Então, queridos, o evangelista é muito mais do que alguém que evangeliza. O evangelista está ligado à organização, à estruturação do evangelismo, a um ministério ligado à evangelização, a reuniões que atraem pessoas, que juntam pessoas, porque o evangelista tem esta graça de juntar pessoas. Ele começa a falar, ele tem a facilidade de atrair pessoas, porque isso não é dele, é de Deus. É um carisma, e quando falamos carisma, não falamos de uma pessoa legal, é o carisma, que é a capacidade do Espírito Santo de atrair pessoas, como nós vemos em Atos, Filipe foi até Samaria e ali ele orou, expulsou demônios, curou enfermos, muitas pessoas estavam ali e ele pregou para eles a palavra de Deus e aquelas cidades se converteram. Coisa linda, coisa maravilhosa. Isso está ligado ao dom do evangelista, o dom ministerial do evangelista.